E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa em que estudamos o livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes, novamente aqui com a permissão dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 25 e no programa passado nós estamos comentando sobre o que a dona Laura disse ao André Luiz da ciência de recomeçar. Citamos o exemplo de Paulo de Tarso, que é o que ela fala, né? E colocamos mais em evidência, lendo um trecho do livro Paulo Estevão, em que Paulo se sente só, realmente abandonado e desdobrado pelo sono. Ele vai ter com a sua noiva Abigail, que dá os seus conselhos aqui, serve para todos nós. E aí ele diz que são, esses conselhos são amar, trabalhar, esperar e perdoar. Né? E continuando mais adiante, a dona Lísias comenta ao André Luiz chora, beija as mãos dela e ela fala com ele que é ela que agradece a ele, que realmente crê que ela não veio, ele não foi àquela casa atendendo ao mecanismo de causalidade. Quer dizer, no nosso lar existem milhares de moradias, e ele foi justamente parar na casa de Dona Laura, e ela está dizendo que não foi por acaso. Comentamos sobre isso, que é um reencontro. Tereza leu um trecho do Evangelho, da mensagem da irmã Rosália, né? E sobre... Pode falar de novo, Tereza, sobre esse trecho da irmã Rosália? A irmã Rosália advertindo a todos que não repelíssemos pessoas pobres da nossa convivência, porque ela dá o exemplo que ela mesma, quando desencarnou, ela ajudava uma pessoa muito pobre aqui enquanto ela estava encarnada, e quando ela chega no mundo espiritual, ela se espanta de ver a superioridade dessa pessoa. E agora é ela que tem que pedir ajuda a esse espírito que ela ajudou. Imagine se ela tivesse repelido. E ela diz mais, que às vezes a gente repelindo uma pessoa, a gente pode estar repelindo, um pai, uma mãe ou alguém que nos foi caro na outra encarnação. Então, a dona Laura, ela fala isso para o André Luiz, que não existe mecanismo de casualidade na vida. Né? Ela vai até continuar explicando melhor isso. Agora, no item, no parágrafo 20. Só mais um raciocínio sobre essa questão da casualidade. Na questão de número 08 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é a questão que trata, o capítulo 1, que trata sobre Deus, Allan Kardec pergunta assim: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra ao acaso? Quer dizer, a formação das coisas se é o acaso. E os espíritos respondem: absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente, e ademais que é o acaso nada. Então os espíritos estão afirmando que o acaso realmente não é nada, porque ele não existe, né? Então é isso que a gente está raciocinando aqui. Então, continuando. Parágrafo 20. Parágrafo número 20. Lê de novo. Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Todos estamos entrelaçados em teia de amizade secular. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 386, ele vai questionar os espíritos sobre se a gente pode se reencontrar em outras existências. A pergunta é assim: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Aí olha o que os espíritos responderam.
Reconhecer-se, não. Porque, pela bênção e misericórdia divina, nós não nos lembramos de nossas últimas existências. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas. É o que a dona Laura está falando. Parece que é acaso, mas existe, né? Nós estamos entrelaçados uma teia de amizade secular. E aí os espíritos disseram, então você vai se encontrar com alguém que você sente simpatia, parece que é fortuito, parece que é o acaso, mas na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, os espíritos dizendo para Kardec que a gente pode não reconhecer a pessoa, mas a gente vai sentir uma atração por ela, porque isso são amizades seculares. Mas também pode se dar o contrário. Na pergunta 388, os espíritos vão falar para Kardec que também a repulsão instintiva também acontece. A pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem um acaso não serão efeito de uma relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Na 389 é que vai falar da repulsão. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, da onde se origina? Porque tem aquelas pessoas que a gente logo morre de amores quando conhece, mas tem outras que a gente tem que fazer um exercício para poder... E a pessoa, às vezes, conviver. boa, a pessoa gente boa, mas bem, mas algo não bate. Né? Aí, olha a resposta dos espíritos para a pergunta 389, dessa repulsão instintiva. Quer dizer, bateu o olho, resposta. Como é que é? Meu santo não cruzou com o Agora, dele. Deixa o santo não vai cruzar. Os santos cruzam, quem não cruza é a gente. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem, né? Então, essa antipatia, muitas vezes, é porque a gente não teve boas relações com essa pessoa em outras encarnações. Porque lembrando que a dona Laura diz, estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular, mas também estamos juntos daqueles a quem a gente não conseguiu construir uma amizade verdadeira. E se esses estão perto da gente por algum motivo, não é? Ou seja, na família, no trabalho, na casa religiosa, o objetivo é que nós comecemos a desenvolver por esses uma amizade. Tentar agora enxergar na pessoa não mais, não é, aquela individualidade que pode ter tido algum comprometimento equivocado conosco, mas dar uma chance. E aí também a gente pode lembrar do conselho de recomeçar uma amizade, algo que foi abalado, não é? Todos nós temos experiências disso. Na nossa casa religiosa, chegou uma senhora na nossa casa que eu particularmente tinha muita dificuldade com ela. E hoje em dia é uma excelente amiga, porque com certeza eu e ela, talvez ela sentisse isso também por mim, eu e ela tentamos recomeçar uma amizade e deu certo. Hoje, não é?
eu já consigo ficar com ela, eu gosto muito dela, entendo o jeito dela. Com certeza a gente vai sair dessa encarnação melhor, mas não foi fácil. A gente tem que se esforçar, a gente tem que amadurecer, tem que olhar para essas pessoas que nos são antipáticas com um novo olhar. Não é? Tentar ver as qualidades, porque isso todo mundo tem, defeito, mas também tem qualidade. Então, a gente pode refazer, e o objetivo é esse. Se nos encontramos novamente com as antipatias, é para convertê-las em simpatia. Não é o caso da dona Laura com o André Luiz, nem do Lísias, né? Porque eles se simpatizaram logo, ao primeiro olhar, né? Tanto que o Lísias, quando o Clarencio diz que ele poderia sair da enfermaria, o que o Lísias faz? Não, deixa ele para minha casa. O Lísias não ia convidá-lo se não fosse alguém simpático ao seu coração, não é? Quando a gente... Mas o que a gente possa, né, se esforçar para aqueles que a gente sente antipatia, se esforçar um pouco para, não é, ver o lado bom dessa pessoa e tentar cultivar agora uma nova amizade. Como nós estávamos falando, acho que no último programa, aqueles que quem mais nós temos antipatia, na maioria das vezes, Deus já põe na família, que é já para começar a acertar, porque realmente, às vezes, se esse fulano não viesse da minha família, não ia aturar nem de longe. Então, isso acontece muito. É aquilo que a gente estava comentando, né? Às vezes o filho adolescente, porque o espírito já encaixou, já sabe quem é, olha para a mãe ou para o pai, geralmente para a mãe, e fala assim: eu não pedi para vir seu filho. Realmente não pediu, a gente tem que responder assim, você implorou muitas vezes. Então são esses reencontros. No livro, acho que nós poucas vezes citamos esse livro aqui, Ceareiros de Volta, que é um livro psicografado por Valdo Vieira, e são várias mensagens mais direcionado para os... Quer dizer, é para todos, não é que é só para os espíritas, mas as mensagens direcionadas para os espíritas... Pode ler quem quiser, mas que ela foi direcionada para os espíritas... É porque a gente vai falar, é para o livro para os espíritas, não é para todo mundo ler, não é assim. Todos os cristãos e não cristãos leem e analisarem, é para isso que serve. Mas ele está direcionado. Tanto que nessa página, Bem-aventurados, o espírito Batuíra, ele fala num trecho assim: o espírito renasce na terra impulsionado por nova esperança, decidido a enfrentar as provas que escolheu no campo do aprendizado. Passa o tempo, e mais adiante ele fala: desvelam-se os reencontros mais graves, rearticulam-se os compromissos amargos. Né? Então, mais adiante, credores impassíveis de outro tempo, domiciliados na espiritualidade inferior, descobrem-no envergando a roupagem carnal diferente. Enigmas do pretérito, recente ou remoto, aparecem de improviso. Então, isso que a Teresa falou do reencontro que teve na nossa casa com alguém que você olha e você já não bate bem, né? Mas aquilo que a gente tem que trabalhar. E às vezes a pessoa boa, a pessoa do bem, mesmo que não seja, porque também nós não somos, temos todos os nossos defeitos, a gente tem que fazer esse esforço de se aproximar da pessoa, ver qual é a dificuldade, porque é a oportunidade que está nos dando. E mais adiante ele diz assim: espíritas irmãos, permanecei em guarda contra vós mesmos. Olha que frase. É para nós nos permanecermos em guarda contra nós, porque é o nosso comportamento, aprender a pedir desculpa, aprender a reconhecer o erro, e é o mais difícil, não esperar o reconhecimento do outro. Porque às vezes a gente pede desculpa e o outro não fala nada. Aí a gente fala: ih, também não falou nada. Ué, mas é o direito dele. Né? Isso que a gente tem que raciocinar. Eu falo isso, mas eu não consigo. A gente tem que raciocinar. O Espiritismo é a ideia nova que nós temos que ter, ideia nova para nós. Porque ela sempre foi assim. A mensagem de Jesus é essa. Porque o modelo é ele. Modelo é ele, né? Pergunta do Livro dos Espíritos, 1625. O ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. Guia a humanidade teve muitos, sempre os teve, mas modelo só Jesus.
modelo por excelência. E não consta no Evangelho nenhuma mensagem que ele tenha ficado magoado com alguém. Né? Então, é nesse sentido que ela fala a questão do recomeço. E que estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. E também de inimizades, porque até aqueles que nos causem prejuízos morais, materiais, temos vínculos também, porque o acaso não existe. Temos vínculos, muitas das vezes, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso na nossa vida, né, ampliar a nossa visão, né, entendendo que todos aqueles que se chegam até nós têm uma razão de ser, não é? Aprendizado nosso, aprendizado deles também, mas não é por acaso. Essa é a grande lição desse parágrafo aqui da Dona Isso vale para os filhos. Isso aqui como dizem, é uma pérola. Todos que chegam até nós têm uma razão de ser. Isso vale para os filhos, vale para os netos também, gente. Então... Uma vez, há muito tempo, eu nunca mais eu escutei um palestrante falar sobre o Chico Xavier, e depois eu nunca mais achei essa palestra, que ele conheceu um varredor de rua que varria a rua do Chico Xavier, onde ele morava em Uberaba, e esse varredor, ele teria, né, dito para essa pessoa que fez a palestra que ele conhecia o Chico de outras encarnações e que ele, de alguma maneira, ele pediu para vir perto do Chico Xavier. E ele tinha essa intuição que ele, ali perto, ele poderia ajudar de alguma maneira, porque a gente sabe que no começo da tarefa, lá em Uberaba, se formavam filas e filas para o atendimento, devia ser uma confusão. Nossa. E esse moço que varria a rua, ele colaborava. Então ele tinha intuição nítida que ele pediu para vir junto do Chico para ajudar na tarefa. Olha que coisa. E ele, como é que ele ajudava? Varrendo a rua e talvez organizando e dando conselho às pessoas, porque ele fazia aquilo todo dia, né? Dando orientações de horário e tudo. Então, como é que pode, né? Um varredor de rua ter uma ligação com o Chico Xavier. Ele tinha nítida essa intuição, e como, né, a gente sabe que existe, a gente se movimenta nessa teia de relações, provavelmente alguém que gostava muito do Chico e pediu para vir junto. É formidável isso, quando a gente fala dessa teia de relações que a gente não tem ideia dessa teia, como ela se ramifica em nossa vida. Quer dizer, a família é básico, claro, lógico. Agora, o vizinho da rua, quem trabalha conosco, a Tereza falou do varredor, alguém que conviveu. Então, são situações que a gente tem, inclusive, tem esmiuçado, aproveitando aqui para a gente falar, tem esmiuçado muito bem nas obras de André Luiz isso aí. Tem no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma situação do enfermeiro que vai aplicar injeção na casa, na residência, em uma criança que está com Krupp, né, Tereza? Mas ele conhecia a mãe na encarnação, ele conhecia. Isso. Só que na hora dele, e ele é uma pessoa boa, um enfermeiro bom, assistido pelos bons espíritos, tem uma freirinha desencarnada que assiste ele no hospital, é um bom profissional, bem quisto, mas na hora que ele vai aplicar a injeção no menino... É Mário Silva, né? Mário Silva, o nome dele, personagem no livro. Na hora que ele vai aplicar a injeção no menino, a vontade dele é matar o menino. É a repulsão que ele tem pela criança. Aquilo ali é um reencontro que ele tem. Aquela criança foi alguém que no passado recente prejudicou ele. Ele não sabe, uma criança de 5 anos está ali morrendo. 2, né? 2 a de Krupp é com 2. 5 foi a primeira. Então, de 2 anos, ele aplica a injeção e das mãos dele sai um halo negro pastoso, que é o relatado pelo André Luiz, fluido pastoso. Fluido, que os espíritos têm que limpar, porque senão é desencarnar a criança ali, só que ela desencarna logo depois. Sim. E ele fica arrependido depois que ela desencarna. O Krupp na época era complicado, se morria mesmo, foi na década de 50, parece, 40. E aí ela desencarna depois, ele fica desesperado com remorso pela raiva que ele sentiu.
Então, quer dizer, são esses reencontros que muitas vezes nós transformamos em desencontros, porque não aproveitamos, né? Quando o Espírito Batuíra falou aqui no livro Ceareiros de Volta, ele fala assim, olha, porque a dona Laura fala assim, você não vê... Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular, mas temos também as teias de inimizade secular. Esse que é o problema, as repulsões. Então ela diz assim, o Batuíra diz assim na página Bem-aventurados, credores impassíveis de outro tempo, domiciliados na espiritualidade inferior, descobrem-nos envergando a roupagem carnal diferente e nos insuflam aviltantes ideias fixas, ligadas aos pontos vulneráveis. Então, quer dizer, os espíritos que nos vêm reencarnando, olham para nós, aquilo ali está com essa veste aí, com essa cara de santo, mas não vale nada, eu sei o que ele me fez. E começa a insuflar a ideia. E aí, às vezes, um reencontro se torna um desencontro, porque nós agasalhamos essa ideia, que é a nuvem de testemunhas que Paulo nos traz, né, informando. Isso. Terminando de ler o parágrafo, né? Não, espero... Espero vê-lo... Não, brevemente. Desculpa, Então, continuando. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Só faltou ela botar uma vírgula, meu filho. Porque eu acho que foi, né? Pode ter tido uma relação, né, ali de mãe e filho aí para trás, né? Ou de pai e filha. Porque pode ser também. Porque é o que ela está dizendo aqui, né? Agora, interessante que ela fala, continuaremos sempre unidos pelo coração. Porque essa teia, ela se expande ao mundo espiritual. Porque lá também nós temos os afetos que ficaram, mas também temos os desafetos. E outra coisa, nunca nos sintamos vítimas dos desafetos. Os espíritos, isso eu estou repetindo que os espíritos dizem, não é o que eu sinto não. Porque os espíritos dizem que os desafetos de ontem, a Joana de Anjos fala bem isso para o Divaldo, ele é a vítima nossa de ontem e continua a vítima porque prossegue infeliz, porque não nos perdoou ainda. Então, esses desafetos de ontem são aqueles que nós, de alguma maneira, prejudicamos no passado. E continuam infelizes porque não perdoaram. Porque não perdoar é continuar infeliz, é continuar com o ranço dentro do coração, com a mágoa, com tudo. Isso só nos faz mal. É o que nós temos, infelizmente, periodicamente, né? Então, ela diz aqui, né? Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Porque o ânimo e a felicidade traz o trabalho, o bom proveito, que é o que a colônia, nosso lar, prega, né? A boa vontade no trabalho sempre, para o ambiente ficar melhor. Sim. Mais algum comentário? Já estamos terminando. Não. Então ela continua assim. Aí ele continua. Parágrafo 21, né? Parágrafo 21. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros, e tive a impressão de conhecer aí vem, olha o detalhe, mais um detalhe. Tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse, debalde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Ele teve um estalo, né? Um insight, como diz. E agora parece que realmente eu conheço ela de algum lugar. E aí é o véu do esquecimento, né? Que muitas vezes é necessário, porque tanto para não reconhecer quem nos fez mal, mas também para quem nos fez bem. Por quê? Às vezes quem nos faz bem hoje, nós prejudicamos ontem. E isso traria para nós um certo desequilíbrio. Porque eu fiz tão mal a essa pessoa e agora me trata desse jeito, pode desequilibrar o trabalho dele. Por isso é que eles não deixam lembrar. Isso. Não é? Mas no próximo programa a gente vai continuar a falar um pouco sobre... Vamos reler esse parágrafo, vamos falar um pouco aí das reminiscências mais distantes. Agradecendo a todos pela paciência, pedindo a Deus
e a Jesus, que abençoe vossos lares e vossas vidas. Eu vou dar um abraço para o Jonas. Lá e os companheiros do Vicente Moretti, o nosso amigo Alexandre. Alexandre, isso. Um abraço, Alexandre. Um abraço, que você esteja bem nessa sua nova etapa. E a todos que nos ouvem, muita paz. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.